Ligado na cidade. Agora são 4h21. Estou aqui ao lado da Patrícia Rossi, que é a nossa colunista, né? A Patrícia está sempre conosco aqui todas as terças, às 4h. Hoje nós estamos um pouquinho atrasada, né, Pati? Mas a gente vem falando com a Patrícia, né, que é coaching comportamental, sobre autoconhecimento, né? O autoconhecimento envolvendo várias fases e situações da nossa vida. Prazer recebê-la hoje aqui. Foi um convite meu, viu, Paty? Para que você estivesse pessoalmente comigo. Beijão para você. Olha, foi uma imensa alegria o convite de estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu gosto, são pessoas queridas, e quero já parabenizar a todas as mulheres pelo dia de hoje, se bem que o Dia da Mulher é todos os dias, né? Porque a mulher, ela contempla vários papéis: mãe, esposa, médica, advogada, guerreira e conselheira, entre tantos outros. Então, é um prazer estar aqui com você nessa tarde de hoje. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Paty, eu que agradeço. Inclusive, eu queria deixar mostrar para vocês aqui um livro que eu ganhei da Patrícia, Mulheres Transformadoras. Livro bem bacana aí, que traz depoimentos, né, e conselhos e orientações de várias mulheres, inclusive da Paty. Obrigada pelo livro, viu, Paty, pela dedicatória. Fiquei emocionada, inclusive. Muito obrigada pelo livro e pela sua presença também. Bom, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e doenças psicossomáticas. É isso, Paty? Exatamente. O que é a doença psicossomática? Explica pra gente. Explico, mas quero ressaltar que quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento e se conhece, mais fácil fica para transformar todas as nossas vivências. Doenças psicossomáticas nada mais é que uma desordem de ordem emocional e psíquica que compromete o nosso organismo, o nosso corpo. Então, interfere diretamente nos nossos órgãos. Então, quando nós não estamos bem emocionalmente, não tratamos das nossas emoções, nós desencadeamos doenças psíquicas. Um exemplo: pessoas que têm constante dores de cabeça e procura médico, está lá, faz todos os exames e não constata nada, é uma doença emocional que precisa ser tratada, porque já está começando a somatizar no organismo. E se isso não é olhado e não é visto, com o tempo, ela vai sim se transformar numa doença de fato, que vai afetar os nossos órgãos de maneira mais aquela efetiva. Doença que a gente fala assim, eu tô com uma... Por exemplo, eu conheço pessoas, inclusive eu também tenho algumas experiências em relação à perda, a luto, né, que eu passei. Quem me conhece sabe, eu passei por 2 lutos na minha família, muito próximos um do outro, né, meu pai e meu irmão, e isso me trouxe algumas doenças emocionais, né? E eu conheço outras pessoas que também contam casos semelhantes. Por exemplo, eu nunca tive enxaqueca, mas eu passei a ter enxaqueca. Eu sinto dores, por exemplo, eu desenvolvi cálculos renais. Tem alguma coisa a ver com o emocional. A gente sempre fala assim, né? Eu tive aí labirintite, mas é emocional. Isso é a doença psicossomática. Exatamente. É aquela que a gente chama, é tudo emocional, vai passar. Mas às vezes não passa, né, Paty? Não passa. E se você não cuida com cuidado, com o zelo que a doença ela exige, o que vai acontecer? Isso vai se tornar uma doença física mesmo, e vai causar um estrago crônica, grande. De repente, exatamente, né? A palavra correta é crônica, uma doença crônica. Um exemplo muito claro de uma doença psicossomática é as crises de ansiedade. A pessoa tem aquela sensação, nossa, acho que eu estou infartando, começa a sentir todos os sintomas, não se acalma, vai para o médico, faz todos os exames, não aparece nada nos exames. É uma doença psicossomática, ela precisa ser estudada, a pessoa precisa estudar internamente o que está acontecendo. Em relação ao luto, né? O luto é o processo mais difícil e mais delicado para ser trabalhado. Por quê? Primeiro, passa pelo processo de aceitação do luto, que é o mais difícil.
Depois, o sentir o luto. Toda pessoa, ela precisa vivenciar o período do luto. Ela precisa se permitir chorar, ela precisa se permitir sentir a ausência, mas ela não pode ficar presa nesse sentimento. Uhum. Ela tem que trabalhar essas emoções. E é considerado luto também, não é só a perda de um parente, né? Uma pessoa próxima, uma pessoa querida. Você pode considerar um processo de luto um rompimento uma separação de um casamento de um bom tempo. Você perder um emprego de uma empresa que você trabalhou muito tempo. Então, são vários processos de lutos e cada um deles tem uma dor, ele te traz uma enfermidade. Você falou do cálculo renal. É muito interessante essa questão do cálculo renal, porque muitas pessoas, ela desenvolvem o cálculo renal e elas não conseguem saber o porquê. Mas eu tomo água, eu faço uma alimentação correta. Só não está tratando das suas emoções, só não está falando e colocando as ações da forma que precisa ser colocada no momento correto. Então, toda emoção que ela não é vivida ou tratada, você vai pagar um preço grande para aquilo, né? O nosso emocional atinge, né, o nosso corpo físico, o nosso organismo, né, Patrícia? Como cuidar, então, das emoções? Porque você já explicou aqui por que eu adoeço, né? A gente adoece por conta de várias situações. E como cuidar de todas essas emoções? Olha, uma coisa que eu falo que é extremamente importante as pessoas, elas começam a adoecer quando elas não perdoam. Elas não perdoam. A falta de perdão, ele é o principal quesito para você adoecer. Perdoar é sempre, é todo instante. Mas tem coisas que não são, que são imperdoáveis. Depende. Se você não perdoar, quem vai adoecer é você. Sim. Não é a outra pessoa que não foi perdoada, né? Então, o perdão, ele realmente é libertador em qualquer situação. Mas por que, usando até a tua experiência de vida, os seus 2 lutos, é muito difícil para a gente entender, né, essa situação do luto, né? Mas por que aconteceu isso? Mas por que se eu tivesse feito isso? São vários perdões aí para ser liberado, né? Perdão a Deus de ele ter recolhido, porque às vezes a gente não perdoa a Deus de ter recolhido a pessoa. Perdão, me perdoar porque eu poderia ter feito mais e eu não fiz, e é um grande equívoco isso, né? Porque a gente entrega tudo aquilo que a gente pode. Você acaba se culpando, né? Então, o perdão, ele é essencial. O perdão, ele começa a desenvolver a cura na pessoa. Quando você perdoa, você começa a ser curado. O processo da empatia, o que facilita o perdão? Você ser empático. Você sempre entender que a outra pessoa, ela está te dando, ou a outra situação, ela está te dando aquilo que ela tem. Você não recebe da pessoa algo que ela não tem para dar. Então, de repente, você não consegue perdoar a sua mãe em determinada situação. É até muito difícil falar isso, porque eu sei da audiência que a gente tem, e às vezes eu posso ser muito mal interpretada. Mas o câncer, ele já foi constatado aí, o Dr. Drauzio Varela fala muito a respeito disso, que o câncer é uma das enfermidades que ela ocorre quando não há o perdão. Né? Então, é difícil falar isso ao vivo, porque eu posso ser mal interpretada. Mas eu creio piamente que a forma de você não adoecer... E o Drauzio Varela é um especialista, um médico, né, renomado. Isso. Ele bate muito nessa tecla. Já li artigos dele que ele fala que as nossas doenças são desenvolvidas por conta do nosso emocional. Exato. Né? Pelas doenças emocionais. E não só o Dr. Drauzio, mas também vários o Dr. Lair Ribeiro, que é um médico muito antigo, que é muito conceituado, muito conhecido. Ele falava isso lá atrás, há muitos anos atrás, quando não se falava em doenças psicossomáticas. Né? Nós temos aí grandes médicos que atestam isso. Né? O perdão, praticar a empatia, entendo que a pessoa está dando aquilo que ela tem, e a gente só compartilha aquilo que a gente tem, a gente não compartilha experiência que não tivemos. Né? E quando você entende que a outra pessoa está te dando aquilo que ela tem, seja bom ou seja ruim, e você avalia aquilo entendendo o processo, isso facilita muito a sua jornada, facilita muito a tua caminhada. Isso também é um processo de cura, né? E aí, por aí afora. Ô, Paty, como identificar emoções nocivas e também tentar neutralizar essas consequências que podem se tornar graves, né? Sim.
nos observando, nos conhecendo. Todas as sensações, a física quântica, ela fala que toda a energia que chega para a gente, ela chega neutra. É nós quem colocamos a emoção nessa energia. Então, se ela chega neutra e eu coloco essa energia nela, eu tenho que ver qual que é a energia que eu estou colocando. Então, por exemplo, eu começo a conversar com você, de repente você coloca alguma coisa aqui, eu não entendi direito, eu já começo a me sentir mal, aquilo já me chateia, eu começo a ficar angustiada. Mas a tua intenção foi essa? Aí eu tenho que ver por que eu estou sentindo isso. Então, eu tenho que estar todo instante observando como que estão as minhas emoções e neutralizando essas emoções. Então, numa discussões você escuta coisas horríveis, né? É sempre um processo muito complicado. E quando você recebe aquilo, você tem que ter um entendimento para poder trabalhar essa questão, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso está sendo bom? Como é que isso aqui está recebendo? E o teu organismo, ele grita. Quando você começa a se sentir sufocado, quando você começa a se sentir com a tua face quente, a tua mão quente, você já começa a ter reações que você precisa trabalhar. Então, aí você tem que realmente começar a neutralizar essas energias. E esse sentimento, de que forma que você neutraliza? Processo empático. Procurando entender que a pessoa está dando aquilo que ela tem de melhor, colocando no seu organismo coisas que eu não quero isso para mim, eu vou levar isso da melhor forma, eu vou perdoar, eu vou relevar. Ai, mas você é vaquinha de presépio? Não sou vaquinha de presépio, eu estou pensando no meu bem-estar. Vou transformar aquelas coisas negativas em coisas positivas, perguntando o que eu posso aprender com isso. A minha avó materna é uma mulher extremamente sábia, né? Ela sempre dizia assim, se acontecesse alguma coisa, falava assim, nossa, avó, aconteceu isso, ou no meu trabalho, em algum lugar, ela falava assim, filha, as pessoas dão aquilo que elas podem. Exato. E aí a gente tem que entender dessa maneira. Né? Com certeza. É que, na realidade, a gente cria expectativa, né? Somos seres humanos e somos egoístas. Então, a gente não quer receber aquilo que a pessoa quer dar para nós, né? O que ela tem para oferecer. A gente quer receber aquilo que a gente precisa. E isso está muito relacionado à expectativa que a gente cria em relação à pessoa, né? Então, tem algo que eu aprendi que é muito forte e eu lutei muito contra isso. As pessoas, diz mais ou menos assim, as pessoas, você não é quem você é para as outras pessoas. Você é aquilo que a pessoa imagina que você seja. Então, se elas criam um estereótipo seu, você vai ser aquilo para ela. E mesmo que você tenta dizer, olha, eu não sou assim, essa pessoa não sou eu, a pessoa ela não vai aceitar. Ela montou um estereótipo seu e você vai ser para ela aquilo que ela quer que você seja. Ela montou a sua personalidade. Então, dificilmente as pessoas vão te conhecer como você é. E onde acontecem os conflitos? Dentro da nossa casa, com as pessoas mais próximas. Porque as pessoas mais próximas, elas nos conhecem verdadeiramente. Por isso que tem os traumas, tem os desentendimentos, porque são as pessoas que mais nos conhecem, são as pessoas que estão mais próximas da gente. O resto não. As demais pessoas são os estereótipos que ela determinou, que ela construiu de você. Exato. Que papo gostoso, viu, Paty? Papo leve, assim, para a gente poder também levantar um pouquinho, né, a nossa alma, nossa autoestima, porque a vida é isso, né? É corpo, espírito, alma, tá tudo envolvido. Então, foi muito gostoso conversar com você sobre autoconhecimento e doenças psicossomáticas. Hoje foi esse papo com a Patrícia Rossi, que é coaching comportamental, e eu podia ficar falando horas aqui com você, mas a gente tem um horarinho, tá um pouco apertado, viu, Paty? Agradeço a sua presença, viu? E essa conversa tão bacana nesse Dia Internacional da Mulher. Olha, eu que agradeço e gostaria também de deixar uma dica de leitura para poder elucidar um pouco mais a nossa conversa, que chama Biologia da Crença. Fala muito a respeito das doenças psicossomáticas, tem várias dicas ali de como a gente pode melhorar e evoluir nesse processo. E, Rô, gratidão.
eterna por estar aqui com vocês e dividir o microfone com você, com essas pessoas que eu gosto muito, o Luiz, o Alex, com o Éden, que está ali do outro lado também. Gratidão, um beijo, eu estou à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá bom? A gente que te agradece, viu? Foi muito bom recebê-la aqui, porque a Paty está sempre participando, toda terça, de forma remota, e é diferente, há dias que a gente precisa desse contato, assim, mais próximo, né, de você estar aqui ao meu lado. Paty, muito obrigada, um beijão para você, feliz Dia da Mulher. Gratidão, beijão. Beijo. Gente, são 4h36, vou fazer um intervalo rapidinho, já já a gente está de volta com Ligado na Cidade.